Graça e paz, irmãos. Hoje nós estamos comemorando o culto da Reforma Protestante. E é por isso que nós estamos vestidos assim, neste calorzinho tão gostoso que está fazendo. Nós estamos para lembrar a igreja desta importante festa que celebramos nesses dias. Na verdade, é o dia 31, é o dia propriamente dia da Reforma Protestante. Mas, como nós não vamos nos reunir aqui na igreja no dia 31, resolvemos então celebrar através desta celebração ao Senhor, pela sua graça e sua misericórdia sobre o seu povo. E para a meditação das Escrituras Sagradas, eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, e nós leremos do versículo 14 ao versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Diz assim as Escrituras Sagradas: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia, que nos salvou em Cristo Jesus. E nos concedeu o privilégio de termos nas nossas mãos, em nossa língua, a tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque com ela nas mãos, podendo lê-la, o Senhor tem falado ao coração da tua igreja e tem sustentado a fé do teu povo, nos livrando então assim de muitas crendices criadas pelo ser humano, criadas pelos homens, para nos enredar em caminhos que a tua palavra nos ensina a não trilharmos. Nós queremos te bendizer por causa do resgate que o Senhor fez da consciência da tua igreja, para que estejamos como igreja do Senhor, reunidos sempre para estudar tua palavra e gastar a nossa vida em obediência a ela. Mas sabemos que somos pecadores e precisamos da iluminação do teu Espírito Santo, tanto na compreensão quanto na aplicação para a nossa própria vida. E ainda, Senhor, que o Senhor possa usar o teu povo para falar de Jesus para aqueles que o cercarem. Em nome de Jesus, com gratidão, nós oramos. Amém. Hoje, como aconteceu lá no século XVI, eu queria pensar um pouco naquilo que depois se tornou um lema da Reforma Protestante. Um lema que todos os reformadores e toda a igreja daquela época se estudava e se aconselhava uns aos outros, incentivando a manter a fé firme. Eram 5 pontos, 5 coisas que eles ensinavam que era fundamental para a fé que estava ressurgindo, renascendo, revivendo. E eles diziam o seguinte: somente a graça do Senhor, somente a graça pode salvar. O segundo lema, então era só a graça, o primeiro lema. O segundo lema é só a fé. Só a fé é o caminho e o único instrumento usado por Deus para a salvação. Terceiro lema é
somente as Escrituras. Só as Escrituras são a palavra do Senhor que vai ensinar o caminho da salvação. Quarto, somente Cristo. Só Cristo morreu por nós. Só Ele é o nosso Senhor e Salvador, o dono da igreja. E o quinto, somente a Deus devemos dar glória. Só Ele deve ser cultuado. E ninguém mais e nada mais, somente Deus. Mas, esses 5 temas, né, essas 5 teses trazidas aqui, lembradas, aqui não, trazidas na época da Reforma, é muito extensa. Toda a teologia está baseada nessas 5 teses, né? Então é impossível que a gente discuta isso num culto às 5 teses. É impossível. Então, o ano passado nós discutimos uma, a graça, e esse ano vamos discutir o ano antes da reforma faz tempo. Antes da pandemia, nós discutimos sobre a fé, e hoje eu queria discutir com os irmãos sobre as Escrituras, e baseado nesse texto de 2 Timóteo. Porque os nossos pais na fé, lá os reformadores, o impacto que eles tiveram quando eles tomaram nas mãos as Escrituras Sagradas, e eles começaram a entender o que a Bíblia dizia, e ao olharem para a igreja, e verem que na igreja não estava acontecendo aquilo, eles tinham que tomar uma decisão. Ou eles fechavam com a Bíblia, e enfrentavam as consequências junto à igreja, ou eles fechavam com a igreja, e teriam que esquecer as Escrituras. Porque estava sendo inconciliável a prática da igreja com aquilo que as Escrituras estavam ensinando. Sendo assim, pela misericórdia e graça do Senhor, esses reformadores só se tornaram reformadores porque eles escolheram a Bíblia, escolheram as Escrituras. É interessante pensarmos nisso quando a gente pensa no que Lutero sofreu. Lutero era um monge, atormentado por seus pecados, que durante muito tempo trazia o sofrimento na sua alma por causa do medo da condenação de Deus. Ele entendia que ele era pecador e que Deus iria puni-lo por causa daquilo. E o seu mentor, foi designado para ele um mentor, e o seu mentor sempre dizia: faça penitências, faça isso, ore mais, leia bastante. E ele fazia incansavelmente. Lutero não conseguia dormir com medo da punição de Deus. Ele percebia que ele era pecador. Até que ele encontrou a Bíblia escondida lá na biblioteca, no porão, e começou a estudá-la. E estudando-a, Deus o iluminou. E finalmente ele encontrou paz, porque percebeu que a salvação era pela fé, e tão somente pela fé em Cristo Jesus. É o que a Bíblia ensinava. É o que a igreja, no início, lá entre os apóstolos, ensinavam. E agora Lutero passa a absorver esse conteúdo e passa a ensinar esse conteúdo, tanto na igreja, nos seus sermões, quanto também na universidade que ele lecionava. É interessante porque o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, escreve esta carta para Timóteo, que era o seu filho na fé, mas que também era um pastor. Essa é a última carta do apóstolo Paulo. Ele é um idoso apóstolo, um pastor já jubilando-se, escrevendo para incentivar e orientar o novo pastor, a nova geração, um novo gás na igreja. E Paulo, então, a carta toda é assim, né? Dirigida, dando conselhos, reafirmando alguns conceitos também para esse nosso irmão Timóteo.
E quando agora, nessa perícope que nós temos aqui, Paulo vai falar sobre a importância das Escrituras na proclamação do Evangelho. Ele, no final da sua carreira, enquanto Timóteo estava no começo da sua, por isso ele tenta entusiasmar Timóteo, para que ele continue o legado deixado pelos apóstolos. E Paulo vai fortalecer Timóteo, dar subsídios para Timóteo, para que ele seja um bom pastor das ovelhas do Senhor Jesus. E é através das Escrituras. O que Paulo podia deixar para Timóteo eram as Escrituras, o apego para com as Escrituras. E é sobre ela que eu quero tratar nessa noite. Em primeiro lugar, versículo 16, Paulo fala das Escrituras a Timóteo, fala da procedência das Escrituras. Diz o apóstolo Paulo que as Escrituras são inspiradas por Deus. De onde vem? A palavra inspiração, na verdade, no original, ela tem o sentido de expiração, ou de sopração, seria talvez, não existe essa palavra em português, mas seria o mais próximo daquilo que no grego quer dizer. É como se Deus estivesse soprando a sua palavra. É claro que, e Pedro vai confirmar isso, né? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21, mas é claro que não se está querendo dizer com isso que Deus estava no ouvido dos seus escritores, fazendo um ditado formal para eles. Não é isso. A ideia aqui é que essa sopração de Deus, esta inspiração, significa que Deus estava conduzindo os escritores a registrarem com fidelidade aquilo que Deus queria para a sua igreja como um caminho de salvação, apontando o plano da salvação. E nesse sentido, a igreja entendeu essa inspiração. Nesse sentido, a igreja percebeu que Deus estava falando com o seu povo quando ele usou esses homens para registrarem as palavras de Deus, as palavras dos homens e até mesmo em algumas porções as palavras do inimigo das nossas almas, para que nós tivéssemos cuidado para não cairmos nos seus engodos. As Escrituras servem para nós porque Deus é o seu autor último. É Deus que fala através da sua palavra, das Escrituras sagradas, da Bíblia. Portanto, a primeira coisa que Paulo vai deixar claro para Timóteo, que vai servir de base para Timóteo, para que ele possa continuar o legado, continuar servindo ao Senhor, continuar conduzindo o povo para perto de Deus, é que esta palavra, ela vem de Deus. Ela é inspirada por Deus. A segunda coisa interessante nesse texto, que é de muita importância, é você perceber que Paulo vai dizer para Timóteo: as Escrituras têm uma utilidade muito grande para o ministério da igreja, no caso, para o ministério pastoral. Em primeiro lugar, são 4 pontos aí descritos por Timóteo. Em primeiro lugar, ela serve para ensino. Ela é fonte positiva da doutrina cristã. Ou seja, não deve haver na igreja nenhuma doutrina que não esteja baseada nas Escrituras sagradas. Nós não precisamos de nenhuma doutrina feita por homens, por melhor que seja, por mais bem pensada que ela seja, ela não serve para a igreja do Senhor. Porque a igreja não é de ninguém mais a não ser do Senhor Jesus. E aquilo que Ele quer, Ele deixou registrado nas Escrituras. E é uma coisa muito importante a gente reafirmar isso nos nossos dias, porque todo dia surge alguém com uma grande ideia e se tornando então assim,
querendo se tornar, melhor dizendo, então assim, um novo apóstolo, um paradigma para a igreja de Cristo. E eu me lembro muito bem que uma determinada manhã, quando eu estava pastoreando uma outra igreja, né, e nós estávamos construindo a casa pastoral, e nós tínhamos contratado um pedreiro, e eu conto essa história para todo mundo porque ela me marcou bastante, porque esse pedreiro, ele era um homem muito bruto, muito... Ele me contando depois, né, eu não o conhecia tão bem assim, mas ele me contando que ele andava lá na cidade dele, que eu não vou falar qual é, mas aqui perto, ele andava lá com 2 armas, 2 revólveres na cintura. Mexeu com ele dizia, eu meto bala. E ele tinha uma barba muito bonita, muito bem cuidada, admirável aquela barba. Para quem gosta de barba, né? Eu gostava, então, uma barba bem cuidada, bem bonita. E numa determinada manhã dessas, eu fui ver a obra lá, e esse senhor, esse pedreiro, estava com o rosto limpo, sem barba nenhuma. E aí eu, querendo fazer graça, né, disse, mas o que aconteceu com o senhor? Aquela barba bonita que o senhor tinha, o que aconteceu com o senhor? E ele disse, pastor, eu nem te conto. Você sabe que depois que a pessoa fala nem te conta, ela conta, né? Aí ele contou. Ele disse, eu ontem, que era um domingo, estive lá na igreja da minha esposa, e Deus falou comigo. E eu rendi a minha vida ao Senhor. E por isso eu tirei a barba. Aí eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com a barba? Fiquei muito feliz por ele ter recebido Jesus como Salvador, mas fiquei pensando, o que isso tem a ver com a barba? E fiquei naquele dilema, novo convertido, né? Pergunta ou não pergunto? Pergunta ou não pergunto? Pergunta ou não pergunto? Mas não resisti, é verdade. Eu não resisti e perguntei. Mas o que tem isso a ver com a barba? Ele disse, é porque na igreja lá onde eu estou indo, o pastor, quando se converteu, não usava barba. Então, todo mundo que se converte naquela igreja tem que não usar barba. Eu ia discutir teologicamente, mas eu disse, eu estou feliz porque Deus o salvou, vou ficar discutindo bobagem com ele. Então vai usar barba, barba cresce de novo, se um dia ele resolver, deixa para lá. Mas isso é doutrina do homem. Usar barba ou não usar barba não faz diferença nenhuma diante do Senhor. Eu fiquei pensando, se aquele pastor tivesse se convertido debaixo da ponte, então todo mundo da igreja dele tinha que ir para debaixo da ponte. Não faz sentido. Mas muitas das vezes nós nos deixamos levar por doutrinas humanas e não por aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então a primeira coisa que é importante para Timóteo saber e para a igreja do Senhor saber é que a Bíblia é fonte de ensino. A Bíblia vai nos ensinar quais são as doutrinas que devemos carregar no nosso coração para praticá-las no nosso dia a dia. A segunda coisa que é importante saber, que é uma utilidade das Escrituras, é que ela serve também para repreensão. Quando a igreja do Senhor se desvia do caminho, a Bíblia vai refutar esse erro. Vai mostrar que isto é um erro, isso é um pecado e deve ser evitado. É muito importante que a gente não tenha a perspectiva de que a Bíblia só fala de amor. Não é verdade. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque se você se calar, as pessoas irão para o inferno. E hoje, infelizmente, muitas vezes nós só ouvimos os pregadores falarem do amor de Deus. Não é que está errado falar sobre o amor de Deus, não, porque Deus é amor, é verdade, a Bíblia nos diz. Mas também diz que Deus é justiça, que Ele não inocenta o culpado, que toda alma que transgredir, essa morrerá. É a mesma escritura.
E muitas vezes eu tenho ouvido, principalmente na rádio e também agora na televisão, pregadores dizendo que o Deus do Antigo Testamento deve ser esquecido. Vamos adorar o Deus do Novo Testamento. Não existe, segundo as Escrituras, essa diferença. No Antigo Testamento Deus é um, no Novo Testamento Deus é outro. Na verdade é uma má compreensão do que significa novo. Novo é kainé. Kainé significa melhorado, aperfeiçoado. É aquele testamento aperfeiçoado. Não é outro, diferente. Não. É o Antigo Testamento completado, finalizado através da obra vicária de Cristo Jesus. Portanto, as Escrituras vão nos dizer onde estão os nossos erros. Não somos nós que inventamos pecados. São as Escrituras. Não somos nós que inventamos um meio de escaparmos do pecado. São as Escrituras. E quando nós erramos, as Escrituras nos alertam do nosso caminho errado. Terceira utilidade proposta aí para Timóteo e para nós é que as Escrituras também vão mostrar para a gente a correção. Como é que você faz para voltar para o caminho do Senhor? Como é que funciona isso? E isso é muito importante, porque é através das Escrituras que devemos ensinar ou mostrar essa transformação proposta por Deus. Se a igreja está mal orientada, se a igreja está caminhando nos seus erros, como deve ser, o que deve acontecer na igreja para que ela possa mudar, para que ela volte para o caminho reto? As Escrituras nos dizem. E tristemente na época da reforma, ou melhor, antes da reforma, né? Foi por isso que a reforma surgiu. Tristemente, a igreja tinha inventado alguns caminhos bem dolorosos, eu poderia dizer assim, que tentando mostrar um caminho para a redenção. Quando a gente estuda história, a gente vê algumas coisas muito tristes, mas interessantes, que as pessoas inventavam. Como, por exemplo, as punições. Se você foi pego em algum pecado, se você cometeu algum erro, então o seu líder espiritual vai dizer para você como você deve voltar para o caminho de Deus. Você deve ir e se martirizar. E eles inventaram alguns instrumentos de flagelos. Inclusive o instrumento chamava flagelo, que era uma espécie de um chicote, pequeno chicote, com as pontas com pequenos ossos amarrados nas pontas. E as pessoas ficavam se batendo durante aquele período de punição proposta pelo seu líder espiritual, para purgar os seus pecados. Mas as Escrituras dizem outra coisa. A palavra de Deus nos diz que é através do arrependimento. É através de uma mudança na nossa mente. Quando nós entendemos que aquilo que fizemos é pecado, contraria a vontade de Deus, e mudamos em nosso coração. O exemplo que as Escrituras trazem é uma conversão. É uma mudança de caminho. Você está andando para longe de Deus, então você, pelas Escrituras Sagradas, você entende que aquilo está errado, então você dá meia volta e vai em direção a Deus. O seu caminho, esse caminho de volta, quem propõe são as Escrituras e não os homens. As Escrituras nos servem também para correção
Como é que você faz para voltar para Deus? Arrependimento. Vida com Deus. Quarto, Paulo diz, serve também para educação. Você tinha aprendido, você se desviou, você se corrigiu, e agora deve estudar as Escrituras para não cair mais nos erros. É uma educação construtiva. Viver o que a Bíblia ensina. E estudando as Escrituras, aprendendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Estar no centro da vontade do Senhor. Somente as Escrituras podem trazer isso para nós. E isso é muito importante, meus irmãos. Porque às vezes nós nos deixamos levar pela nossa própria vontade. É muito interessante, eu digo interessante, talvez devesse dizer triste, mas eu gosto de perceber como as pessoas lidam com situações, por isso para mim é interessante, que nós criamos todo um mecanismo para esconder que nós somos pecadores. E às vezes eu fico olhando e temo muito por isso, porque muita gente acha que porque eu sou pastor, eu sou impecável. Isso é porque não me conhece direito. Eu que já convivo comigo há 56 anos, sei muito bem que não sou. E toda vez que eu vi alguém que se achava santarrão, sacrossanto, essa pessoa, na sequência, foi descoberto o pecado. E alguns criam toda uma história, toda uma cortina de fumaça, para esconder ainda mais o seu pecado. Disfarçam, desviam, acusam o outro, e dizem que é mentira, e quando na verdade eles erraram, só precisava do arrependimento, de uma transformação de vida, de uma retomada para viver na igreja, porque todos nós o somos. Mas são as Escrituras que nos mostram o caminho da santificação. E nós precisamos dela. Por isso, a igreja insiste tanto em que se estude as Escrituras. Não é porque o pastor quer. Não é porque a gente gosta de colocar no relatório, sei lá, relatório para apresentar para o presbitério. Não é isso. É porque a gente sabe da importância das Escrituras. E todo crente, não é só pastor, todo crente deve estudá-la, deve lê-la, deve guardá-la no coração, deve decorar os seus textos, para que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, e assim você também possa, então, ajudar o seu irmão, novo na fé, ou que está em erro, mostrar para ele o caminho. É um ajudando o outro. Ninguém tem isenção. Todos nós estamos no mesmo caminho. Alguns estão um pouco na frente, outros estão um pouco atrás, mas todos caminhando e precisando das Escrituras para o seu coração. E finalmente Paulo termina, versículo 17, ensinando Timóteo, diz que as Escrituras, ela tem uma finalidade. Qual é o objetivo das Escrituras? Ele diz que ela vai nos capacitar, vai nos tornar perfeitos. E a palavra perfeito aqui tem o sentido de completo, né, de inteiro, de que
vai nos dar essa capacidade para servirmos melhor a Deus. Então o objetivo de você estudar as Escrituras, de você saber as Escrituras e com fidelidade ensinar as Escrituras, é para que todo mundo, você, a começar de você, mas todo mundo se tornar pessoas capacitadas, aperfeiçoadas, de acordo com aquilo que as Escrituras propõem. E mais, tornar-nos habilitados é como que trazendo para nós um equipamento, algo que nos falta pessoalmente, então nós temos um equipamento para fazermos isso. Eu fico pensando que talvez talvez você gosta de pescar, eu sei que o Sr. Nishimura gosta de pescar. E vamos supor que o Sr. Nishimura quisesse pescar com a mão, né? Enfiando a mão dentro da água para pegar o peixe. Acho que vai demorar até que conseguir alguma coisa. Mas se ele tiver um equipamento à sua disposição, onde ele tem talvez lá uma vara de pescar, um anzol e talvez até uma minhoca, né? Como chama? O quê? Uma isca, boa. Estou falando que ele é o especialista. Uma isca, você muito mais fácil de pescar. Muito mais. O resultado certamente vai ser muito melhor. E é exatamente isso, trocando o que tem que ser trocado, né? É exatamente isso, é a proposta aqui, que as Escrituras sejam um instrumento para que nos habilite a vivermos melhor para Deus. Conhecendo as Escrituras, você sabe o que Deus quer e sabe o que Ele não quer. Ela te capacita. Ela te municia para que você possa viver melhor para Deus. Então, ter as Escrituras do seu lado, Bom, deixa eu reformular aqui. Porque só ter também não adianta, né? É preciso ler, é preciso estudar, né? Mas que bênção para nós é termos as Escrituras na nossa língua. E você poder estudá-la. E nós temos Bíblias, irmãos, de todos os tamanhos. Bíblias grandes, como esta aqui, para quem tem problemas de visão. Bíblias médias, como esta aqui. E até Bíblias bem pequenas, para quem não tem problema nenhum de visão, né? Pequenas, para você ler no ônibus. Aquelas que você pode ler no ônibus, aquelas outras que você pode ler quando você estiver num lugar sozinho e toda uma estrutura, tal. Nós temos Bíblias no celular. Que facilidade! Mas só ter não adianta. Eu vi um vídeo que me chocou bastante, que mostrava um grupo de irmãos nossos, nesses países em que é proibido ter as Escrituras nas mãos. Esse grupo de pessoas andaram não sei quantos dias para chegar num lugar no deserto, onde um avião tinha jogado um pacote, um fardo de Bíblias. E aí os irmãos recolheram aquilo lá, levaram para uma caverna, combinaram com os crentes de lugares distantes de que receberiam as Escrituras naquele dia, e eles então partiram das suas casas, dos seus lugares, seus vilarejos, das suas igrejas, e viajaram a pé dias para poderem receber uma Bíblia. E é interessante porque filmaram. Tinha uma senhora lá, que ela tinha andado 3 dias, ela deu testemunho andando 3 dias, e ela pegou uma Bíblia, na sua linguagem, e ela apertava aquela Bíblia, ela chorava agradecendo a Deus, finalmente, a minha comunidade, a igreja lá no vilarejo dela, finalmente tinha uma Bíblia, graças a Deus, que bênção maravilhosa, uma Bíblia para todos os crentes ali da região, que maravilha. Agora eu vou voltar correndo para levar essa Bíblia para os meus irmãos,
Vou voltar correndo durante 3 dias para poder chegar lá com uma Bíblia. Mas se ela fosse pega, se ela fosse descoberta no caminho, ela seria morta. Mas ela não tinha medo, porque finalmente, graças a Deus, um exemplar por vila, um exemplar por igreja, para se ter as Escrituras nas mãos. E nós, com tanta facilidade, com tantos meios, não lemos. Como a igreja pode crescer? Como a igreja pode amadurecer? O objetivo das Escrituras é capacitar o ser humano. Para quê? Para que ele faça toda boa obra. Para que ele faça a obra que Deus determinou para ele fazer. Para que as mudanças propostas no caráter do ser humano aconteçam pela obra do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus. É assim, irmãos. É assim que Deus age. É assim que Deus vai falar ao coração. O amor, aqui descrito, é aquele amor ágape. O amor que dá sem esperar nada em troca. Aquele amor que vai em busca do pecador. Que transforma. Para isso, é fundamental que as Escrituras Sagradas façam parte do nosso dia a dia. Assim como os reformadores em suas épocas, devemos dar mais atenção à palavra de Deus, já que é Deus quem está falando, e através dela é que podemos encontrar o caminho da salvação e perseverarmos neste caminho. Então eu quero desafiar os irmãos, como fruto da reforma, como comemoração da reforma, que nós estudemos as Escrituras todos os dias. Leiamos pelo menos todos os dias. Se não dá para estudar, pelo menos ler. E não selecione texto, tá bom? Esse é um erro muito grande que a igreja do século 21 tem cometido. Todo mundo gosta de ler o Salmo 23. Mas ninguém lê o Salmo 22. Ninguém conhece o Salmo 24. A gente selecionou o Salmo 23. Todo mundo gosta do Salmo 1. Salmo 91. Salmo 139. São salmos clássicos. Salmo 150 também é outro clássico. Mas e os outros salmos? Eu já vi crente dizer assim, Salmo 119 não dá para ler. É palavra de Deus. Não escolha texto. Leia as Escrituras. Pastor, tem que ler Números? Tem. É palavra de Deus. E Levíticos, tem que ler? Tem. É palavra de Deus. Não escolha. Leia as Escrituras. Leia o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento. Deixa que as Escrituras seja o seu café da manhã. Acorde. Antes de fazer qualquer plano, deixa Deus falar com você. Tome as Escrituras nas mãos. Leia. Se você puder, estude, gaste um pouco, compre material para te ajudar, mas estude
as Escrituras. Se não der para fazer isso todo dia, faça pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana, mas leitura todo dia. Deixa Deus falar com você. E eu quero fazer esse desafio para nós que estamos aqui, aqueles que estão na internet também, para que o ano que vem, no dia 31 de outubro, se não me falha a memória, vai cair num domingo. Se 31 de outubro desse ano caiu na segunda, então talvez caia no domingo ou na terça. Aí se for na terça não vai dar certo. Mas até que dá, né? Reunião de oração, eu posso falar isso na reunião de oração. Mas se não, se for no domingo, eu queria que você viesse aqui e desse um testemunho do que a Bíblia fez na sua vida. Porque eu tenho certeza que ela vai mudar você. Eu tenho certeza que você vai melhorar a sua forma de viver neste mundo. Se todos os dias você meditar nas Escrituras Sagradas, você gastar tempo lendo as Escrituras e deixar que ela seja guardada no seu coração. Daqui a um ano, no dia 31 de outubro de 2023, se o Senhor não tiver voltado antes, você possa dar o testemunho aqui e dizer: a Bíblia falou comigo e eu mudei. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é assim que Deus age, através de sua palavra. Aconteceu lá no dia da reforma, ou no tempo da reforma, melhor dizendo, assim ainda acontece hoje nos nossos dias. Quando celebramos a reforma protestante, nós celebramos exatamente isso. Celebramos a palavra de Deus agindo, corrigindo, educando, mostrando o caminho de vida para todo o povo do Senhor. Então eu quero terminar hoje com uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê graça para vivermos para Ele. E depois, eu quero convidar você para orar cantando. Nós vamos cantar esta oração, que é o Salmo, que é o hino 371, que fala sobre a Bíblia. Mas ela é uma oração, e depois dessa oração, cantada, a bênção apostólica. Oremos ao Senhor. Que bênção, Senhor, é ter Tua palavra nas mãos, poder dela desfrutar, estudar e ver a Tua vontade para a vida da Tua igreja. Que bom, Senhor, que ela não nos deixa inventarmos uma igreja para nós. Que bom que ela conduz o Teu povo e os Teus filhos e filhas para uma vida piedosa, mas baseado naquilo que realmente é importante. Realmente o Senhor se importa. Que bom que nela nós conhecemos o caminho da salvação, conhecemos acerca do nosso Salvador Jesus Cristo, e que nós podemos então viver nesse século 21, proclamando com toda certeza, com toda convicção, de que não há outro caminho senão através de Jesus para o homem ser salvo. Porque isso é um privilégio maravilhoso e nós queremos dele desfrutar mais e mais. Por isso suplicamos que o Senhor nos dê a bênção de sermos uma igreja reformada por causa da obediência à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir e a Te adorar, baseado naquilo que a Tua palavra nos diz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.